Diga lá, Brunão, e Fogudo, hein? O que você conta pra gente do outro lado? Pois é, Mário, o Fogão ainda sente, né, a eliminação na Copa Libertadores na semana passada para a LDU, vê na Copa do Brasil mais uma chance de título na temporada e também de uma taça inédita na história do clube. Nas fases anteriores, já que estava jogando a Libertadores da América, o Botafogo, para chegar a essas quartas de final, passou pelo capital do Distrito Federal e pelo Bragantino. Depois de poupar titulares lá em Caxias do Sul, na vitória de 3-1 sobre o Juventude, o técnico David Ancelotti tem força máxima mais uma vez à disposição. O Arthur vai voltar a esse meio-campo, ele que foi poupado, estava com desgaste físico nessa partida de Caxias do Sul, volta ao meio-campo do Botafogo, treinou normalmente nessa terça-feira. Quem está confirmado no meio-campo é o Savarino, que ainda busca sua melhor versão em 2025, tem 4 gols na temporada, ainda é o líder de assistências do Botafogo em 2025, são 6 passes para gol. O venezuelano que recentemente teve propostas para deixar o Botafogo, mas preferiu ficar no Fogão. Ele recusou a proposta do Trabzonspor da Turquia e também do Al Rayyan do Catar. Essa opção do Savarino pela permanência também foi pela adaptação da família aqui no Rio de Janeiro. O Savarino que recentemente estendeu seu contrato com o Botafogo até o fim de 2028. Quem foi anunciado ontem foi o zagueiro Gabriel Bahia, vindo do Volta Redonda. Ele está regularizado e também fica à disposição do técnico David Ancelotti para logo mais. Campinho na tela, provável Botafogo para esses primeiros 90 minutos contra o Vasco aqui em São Januário, clássico carioca da Copa do Brasil. Tem John no gol, Vitinho, David Ricardo, Barbosa e Alex Telles. No meio-campo, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Outro recém-chegado Botafogo, o espanhol Cris Ramos, que inclusive foi apresentado oficialmente ontem, mas antes disso já tinha marcado 2 gols na vitória sobre o Juventude, também fica à disposição do técnico David Ancelotti para logo mais. O Botafogo que defende um ótimo retrospecto contra o Vasco em mata-matas. Em 15 disputas eliminatórias, o Botafogo passou 11 vezes e foi eliminado em apenas 4 oportunidades. Mari, Sport TV começando essa grande cobertura para Vasco e Botafogo aqui em São Januário. Falta pouco, cerca aí de 12 horas para a bola rolar aqui em São Januário. Valeu, Brunão. Beijo para você, bom trabalho por aí. Cris Ramos, também já chamado de CR9. CR9 é bom. Entrou bem, né? Então já não, entrou, galera. Ele falou, olha, não é só porque eu sou alto, que eu não sou veloz e potente. Olha aí, já chegou se vendendo bem demais. Mas, mas foi bem no jogo. A chegada é muito boa. O jogador que entra durante a partida faz. E não é durante a partida, é no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Sim, com um jogo empatado. Não é exatamente 1-1. Então, e jogou com o Arthur Cabral. Não é que um substitui o outro. Isso eu acho que é um ponto interessante também. Vocês assim, falavam da montagem do elenco, que aí a gente tem uma ilustração. Isso aí é um achado, tá? Se der certo, tá? Achadaço. Se der certo, porque o Corinthians, por exemplo, trouxe um da segunda divisão da Espanha aí, já liberou. Falou assim, obrigado, não dá não. Bom, mas hoje não tenho nem atacante, mas prefiro, nem atacante eu tenho, mas eu prefiro que você não continue. Tá bom. Então, como é o nome do rapaz? Héctor Hernandes. Héctor Hernandes ou. Eu quero Tá bom. Esse já está afastado já. Isso, Nesse caso aí do Botafogo, acho que a gente tem uma comparação interessante entre as duas equipes. Eu ia fazer essa ressalva quando vocês falavam do Botafogo toda hora recebendo cara nova. Acho que foi o Jojo que falou, né? Toda hora a gente fala sobre isso no Botafogo. Mas tem... Você tem aquela sensação de montagem constante. Isso. Montagem mesmo, né? Exatamente. E eu acho que essa sensação aumentou quando veio a notícia da possibilidade da transferência do Savarino. Aí o torcedor pensou, não é possível. Vamos parar com isso. Tudo. Exatamente. Legal, tem que trazer reforço, mas vamos dar uma segurada nos jogadores importantes. Aí o Savarino falou que fica, aí dá um alívio. Mas é essa noção, essa sensação de que o time está sempre passando por uma mudança estrutural. Mas eu ia fazer essa... Fique claro que o Botafogo só não negociou o Savarino porque Ele não quis. Savarino não quis, porque o Botafogo é uma SAF. Existem vários modelos de SAF, não é só porque é SAF que trabalha de uma maneira igual. É uma SAF que tem como objetivo girar dinheiro. Mas é uma empresa, né? Então, empresa é isso aí. Não necessariamente, né?
É claro que toda empresa é feita para ganhar dinheiro, obviamente, mas assim, você precisa entregar um produto, né? O produto Botafogo precisa entregar vitórias e taças. O ano passado entregou, inclusive. Que é o sucesso que agrega valor ao seu produto. Isso, mas dá para você fazer dinheiro sem entregar taças e vitórias. Vitórias menos, mas conquistas, tá? Que é o que o Bragantino faz, por exemplo. Mais ou menos mas não dá isso. para comparar, porque a gente está falando de um time de camisa, de torcida e outro, obviamente, muito menor. Mas é isso. Dá para você fazer negócio. É porque eu acho que o Bragantino, dos clubes que eu tenho visto trabalhando categorias de base, talvez no Brasil... Ontem fez a final do Sub-20. Eu vou botar aspas, tá? Menor expressão, porque o Bragantino já saiu desse grupo aí. Mas é porque, para comparar com o próprio Botafogo ou os grandes de São Paulo, a gente fala de uma expressão mais discreta. O Bragantino sempre vai estar no grupo de menor expressão. Mas calma aí, que nesse tema não. Por isso é que eu botei. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, como clube... Como marca, não há como o Bragantino ser uma marca grande. Então, mas aí eu pergunto a você, esse sucesso nas categorias de base do Bragantino, de repente, não é a intenção da empresa? Pode ser. Então. Pode ser. Ó, mas extremamente bem estruturado. Dá para fazer uma cidade como Bragança Paulista, a torcida do Bragantino tem 5 mil pessoas. Um presente. Vocês estão falando coisas diferentes, eu acho. Exatamente. No Botafogo você não pode fazer isso. Não. Eu estava elogiando só o trabalho de categorias de base mesmo. Muito bom, Mari. É muito bom, você tem razão. SAF. Porque se a gente olhar, a gente está falando de SAF do Botafogo. Qual foi a última revelação do Botafogo? Teve uma que me enganou, que eu achei que ia ser tema durante muito tempo. Matheus Nascimento. Qual é o último nome que você lembra de ter surgido da base do Botafogo? Mas isso cai no que a gente estava falando, de problemas crônicos de várias equipes gigantes mas o Vasco que não também aproveitam, vive um né? danado, uma crise danada financeira e continua formando. O Flamengo continua formando, o Fluminense continua formando. Verdade. E o Botafogo faz negócio. É uma Mas não forma. Mas não... Entendeu a diferença? Não tem custo. Entendi, mas assim, veja só. O dono do Botafogo... Mas vem de antes, isso aí. Não se importa com essa questão de formação. Ele disse que vai mexer nisso, O dono do Botafogo quer fazer negócio. Então ele contrata o Jair, jogador jovem do Santos, ele contrata, mas ele colocou no Botafogo, só fica aí um pouquinho, flipou, que eu já... fica aqui um pouquinho só que eu já vou fazer negócio com você, entendeu? Então, ele não montou um time ano passado, ele precisava ganhar o gosto popular, precisava ganhar a torcida, para ele poder fazer os negócios dele, mas o trabalho dele no clube, ele usa o clube como ele vê o clube como um grande negócio. E para o torcedor não é assim mercado, que funciona. Né? Então, mas o Botafogo funciona, quer dizer, tem funcionado. O torcedor uma hora vai ter essa percepção. A não ser que o Botafogo continue ganhando dentro do negócio, continue dando certo. O título vai ser da camisa. Tá ótimo, mas é que a prioridade do clube tem que ser campeão, não fazer negócio. Não, mas eu acho que uma coisa está intimamente ligada à outra, que os negócios serão melhores com títulos, entendeu? Serão, mas não necessariamente precisa ser o meu objetivo. Se der para fazer bons negócios sem título, tá ok também. Agora, para o torcedor, não. Para o torcedor, na verdade, eu não quero que faça negócio. Eu quero que você monte um time para ser campeão. Quando você faz um lastro, ano passado, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. Esse ano, pode bater campeão da Copa do Brasil. Pode bater campeão brasileiro. Daqui a pouco a corrida começa a mas o trabalho desse ano é ruim. O trabalho desse ano é ruim. É que funciona meio como um mercado de compra e venda, não forma não contratou um técnico no começo da temporada, mandou embora um técnico no meio da temporada, porque discordou da maneira que o técnico trabalhava, contratou jogador para vender, desmontou o time, montou o time, contratou um técnico, que eu acho que, assim, eu espero que dê certo, mas é um técnico absolutamente inexperiente, foi contratado pelo nome que tem, pode dar certo e eu espero que dê certo. E eu até acredito que vai dar certo, mas a contratação foi feita pelo nome. Tá? Então, assim, o trabalho ele é todo errado. Pode dar certo. Futebol pode dar certo, mas ele não é porque dá certo que a gente vai dizer que foi certo. Então, é que eu ia comparar os dois times. Aliás, muitos clubes na Série A ainda estão contratando, né? E a gente está praticamente em setembro. A gente tem dois times aí que estão fazendo isso. O Bruno acabou de lembrar na entrada dele. Robert Renan e Matheus França. Aliás, tem mais um, né? Um zagueiro. Mas já apresentados ou já anunciados, melhor, esses dois. Fazer isso com dinheiro é um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil, mas é feito de modo diferente. Veja só, o Vasco precisa contratar agora, porque o Vasco não tem. Não tem. Inclusive já contratou, e nos últimos anos fez isso, contratou vários outros jogadores que chegam no Vasco e não dá.
não dá certo. Né? O Vasco já contratou, acho que com o Cuesta vai ser o 13º reforço no ano do Vasco. Então, o Botafogo trabalha de modo diferente. O Botafogo compra e vende, compra e vende, compra e vende. Nunca monta um time porque compra e vende. O Vasco não, ele compra, o jogador não dá certo, ele tem que comprar de novo, ele tem que comprar outro. Robert Renan é um jogador que na categoria de base era cracaço. Zagueiro canhoto. Cracaço. De seleção brasileira, e de seleção brasileira de se impor contra a seleção argentina. Era com personalidade. Craque, tá? Craque. Subiu, primeiro que a primeira coisa que o Corinthians fez, vender. Que ele entrou naquela negociação gigante do Yuri Alberto, né? Que o Corinthians teve que, enfim... E teve o negócio do pênalti também, não foi? Não, o pênalti foi no Internacional. O episódio do pênalti foi no Internacional, eu lembrava disso. Que é outra coisa que eu acho uma curiosidade, né? Que se aquilo dá certo, o cara vira um grande ídolo. O Corinthians fez esse pacotão para contratar o Yuri Alberto. Colocou vários jogadores. Mantuan, o Robert Renan, mais porcentagem. Colocou vários jogadores que o Corinthians não sabia se iam dar certo. O que virariam. Goleiro Ivan também foi. São vários jogadores que o Corinthians não sabia que... E que... talvez não tenham dado tanto certo quanto o Yuri Alberto deu certo no Corinthians. Como negócio, hoje em dia, para o time, me parece que fez um bom negócio. Financeiramente é difícil avaliar. Mas o que eu quero dizer é que o Robert Renan, o Corinthians avaliou que valia a pena colocá-lo num negócio para ter o Yuri Alberto. Tá? Ele foi para a Rússia, não ficou. Ele voltou para o Brasil, não ficou no Internacional. E agora ele vai para o Vasco. Precisamos avaliar, porque ainda é muito jovem, o potencial era imenso, mas ele está precisando se firmar como profissional. Como profissional não se firmou ainda. E ele falou na apresentação dele, textualmente, que o que o motivou a jogar pelo Vasco foi o Fernando Diniz, que ligava, segundo ele, 24 horas por dia. Né? Só perde pra Joana. A conta de telefone... eu ligo menos. Mas, enfim... Eu acho ele uma belíssima contratação, mas eu coloco todos os pontos que o Loffredo colocou também. A gente precisa ver mais, né, do Robert Renan. Ele, se a gente tiver que comparar estilo, ele é como se fosse o Beraldo. O que foi o Beraldo no São Paulo, que é um zagueiro muito técnico. E assim, ele falou que estaria pronto para jogar, só que ele é canhoto. Por isso que a contratação do Cuesta é muito importante. Porque está faltando para o Vasco um zagueiro que atue pelo lado direito. O Fernando Diniz liga para isso, como muitos outros treinadores, porque os treinadores não gostam, né? De jogar com dois... O Fernando Diniz vai colocar um volante mesmo ali, então não faz diferença se você tem zagueiro ou não. Eu não sei. O Robert Renan foi perguntado sobre a condição física dele. Ele falou, olha, eu não jogo desde maio, mas eu tô, se o professor quiser, eu tô pronto. E o Fernando Diniz, ele tem um modus operandi diferente. Se ele chegar pro jogador e falar, tá pronto, vambora comigo, ele vai... Então, poderia receber uma oportunidade, mas o mais lógico realmente é que ele espere a chegada do Cuesta para suprir essa lacuna de um profissional, um zagueiro pelo lateral direito. O Hugo Moura continua improvisado e é uma pena, porque o Hugo Moura faz muita falta na posição de origem dele. Né? Tá quebrando o galho na zaga, não acho que ele tá indo mal, mas ele é melhor quando ele joga na posição de origem dele. Aí tem que ver como é que ele vai construir esse meio-campo, já que a ausência do Tietê também, que é esse volante construtor, que costura muito com os atacantes, como é que se ele vai optar por uma formação mais conservadora, ou ele pode jogar com o Nuno também, como ele já fez isso, né? Não sei se deu muito certo, porque deixa o time mais exposto, mas ele tem algumas opções ali. Só acho que a discussão que fica muito, Verratti ou sem Verratti, não é bem isso, né? O problema do Vasco é um pouco maior, estrutural, mas também passa por essa dúvida. Também, com certeza, com certeza. E vou falar pra vocês que também vamos cair naquele vício, né? Mas também tem a saidinha. Não é só na saída de bola, não é isso. O problema o vício é esse, né? De falar da zaga do Diniz, mas a saidinha. Sim. Não é. Ele está muito acostumado a ser massacrado depois da coletiva com isso também. O Robert Renan chegou porque ele tem Tu estava pesquisando o Robert Renan aí? Um dos motivos veja só, um dos motivos é jogar. O Robert Renan foi muito bom. É vascaíno. Muito bom na seleção de... eles torcem para todos. Não, mas ele trouxe a filha dele com a roupinha e tudo, muito bonitinho. Pequenininha. Depois, é bom lá na frente, porque o Robert Renan já jogou em 4 clubes, né? Nessa carreira curta.
Então, aliás, quantos anos Robert Renan ia fazer essa busca? 21 também? 22. Tá. Ele saiu muito novo, né? Daqui a pouco, quando ele... É bom ele não deixar muito claro qual time que ele é, porque ele vai ter que jogar em outro depois. Tem mais 10, 12 anos de carreira, ele vai ter que passar em vários clubes ainda. Mas então, é que eu acho que hoje é tão fácil de descobrir, e vai passar, que a gente já está aceitando ouvir. Se em 3 anos de profissional, ele jogou em 4 clubes já, imagina em quantos ele não vai jogar nos próximos 10. Mas é fácil de descobrir. E ele chegou para jogar com o Fernando Diniz, né? Isso. Vamos ver se ele vai jogar muito tempo com o Fernando Diniz, tá, gente? Por quê? Por quê? O aproveitamento do Fernando Diniz pelo Vasco, ele só é melhor. Ah, sim, pode o Diniz sair. Isso, ele só é melhor. Tá. Ele só é melhor do que o do Boina. Lembra do Boina? Álvaro Pacheco, né? Álvaro Pacheco. Do Boina, do outro português lá, Ricardo Sapinto. Sapinto, esse também sensacional. E do Barbieri. Não, mas ele tem mais respaldo. Não, claro que tem. E é bem melhor do que esses 3, não tenho a menor dúvida. Mas... Eu achei que você ia falar da idade. O Vasco acabou de dispensar um zagueiro, aliás, dispensar não, vender, né? Um zagueiro quando a Joana falou, zagueiro canhoto e tal, eu lembrei na hora, né, do Luiz Gustavo, vendeu para o mercado nacional, inclusive, pro Grupo City, mas ele vai para o Bahia. Tem essas características, só que muito novo, 19 anos. Mas você trouxe a idade do Robert Renan com 22, né? Deixa eu ver, porque às vezes eu olho, vejo e esqueço. E não consigo reter, né, menino? O negócio de não dormir é complicadíssimo. É complicado. Joana... Mas aí a gente olha de hoje vai ser um daqueles dias. 22. Nem fez 22 ainda. Ontem foi até estranho, né? Porque tinha o Sub-20 para assistir, né? Mas ontem foi um dia mais tranquilo. Um beijo, Jojo. Ficou um vazio, né, minha amiga? Ficou uma coisa assim, sem razão. O sono agradece. Então, eu dormi cedo, 11h30, mais ou menos, 11 horas. Beijo, Jojo, até mais tarde. O Bruno Cortes vai lembrar pra gente que o mata-mata desse ano é o segundo entre Vasco e Botafogo na história da Copa do Brasil. O primeiro deles foi na pandemia, tempos difíceis, hein? Vascaínos e botafoguenses prontos para um clássico decisivo. Dá pra ganhar. Eu acho que o Botafogo é favorito, sim. 2-0, 2 gols do Verratti, se Deus quiser. Copa do Brasil é a chance do ano, né, cara? Na única vez em que os rivais cariocas se enfrentaram pela Copa do Brasil, deu Botafogo. Cruzamento no alto é pro Babi! Gol! Terceira fase da competição de 2020. Matheus Babi fez o gol da vitória botafoguense no primeiro jogo. Matheus Babi! Com 0-0 da partida de volta, o Vasco acabou eliminado. Hoje, esse primeiro jogo das quartas de final é ali em São Januário, casa do Vasco. Em 2020, o confronto começou no estádio Newton Santos, do Botafogo, mas esse não é o grande diferencial entre as disputas de Vasco e Botafogo. O que faltou daquela vez e vai sobrar agora é o que muitas vezes move o futebol, o que é tão importante para uma vitória ou uma classificação. O torcedor. Matheus Babi ajeita, bate pro gol. Sonoplasta do estádio é bom, né? Até o U ele botou. Eram tempos de pandemia, da Covid-19, de arquibancadas vazias. Jogar sem torcida, tinha um pouco da emoção do jogo. Faz muita diferença ter a torcida. Além da pandemia, né? O Botafogo estava numa fase que eu entrava em campo e já perguntava de quanto ia perder. Foi bem complicado ver o jogo longe do meu pai, né? A gente acompanhou o jogo por áudio no WhatsApp mesmo, né? E tentando vibrar, né? Infelizmente o Vasco não saiu vencedor do confronto. Guilherme e Aureliano, Leonardo e Francisco, pais e filhos, que desde sempre vão juntos a estádio de futebol. Foram raras as vezes que eu vim sem ele. A gente começou a ir ao estádio juntos, ele tinha 4 anos. Na pandemia, a separação forçada doeu. Fiquei mais de um ano sem se ver, né? Sem ter um contato próximo, abraçar meu pai. E meu pai, a gente é muito agarrado, muito unido. Foi praticamente uns 9 meses, assim, desde quando aconteceu o lockdown até quando começou a flexibilizar um pouco ali no Natal. Tem muito que agradecer a ele aqui. Desculpa, eu me emociono quando falo sobre isso, porque se eu estou vivo hoje, eu devo a ele. Em 2021, meu pai adoeceu, né, com a Covid. Foi um ano bem complicado, ele internou. Ficou ruim, mas graças a Deus recuperou, o coração tá forte para aguentar o Vasco aí por muito tempo. Dessa vez a expectativa é de casa cheia nos 2 jogos, confronto eliminatório.
Os vascaínos Aureliano e Guilherme estarão lá. Hoje em dia tem lugar fixo para ficar, que é o lugar da sorte, camisa da sorte. Falou, já me liga, tá com a camisa da sorte. Tem que botar a camisa da sorte. Ele também é cheio de toque, cheio de mania. Ele me segura a minha onda. Pai, pelo amor de Deus, relaxa, pai. Os botafoguenses, Francisco e Leonardo, vão juntos à partida de volta, dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. Hoje, só o pai conseguiu ingresso. A gente não consegue assistir jogo sentado, né? Eu, por exemplo, fico andando. Eu não consigo ficar parado no mesmo lugar. Se tiver 40 minutos do segundo tempo, 4-0, eu fico... Não, calma, não acabou. Famílias unidas em torno de paixões passadas de geração em geração. Na alegria e na tristeza, lá estão eles, firmes e fortes. Sabe, eu nem sabia que a reportagem tinha esse mote, mas quando a gente começou o jornal e eu chamei os confrontos, né? Eu li na tela os confrontos, vi Vasco e Botafogo e ia falar, é o clássico da superstição também, né? Tem pros dois lados. Agora, a camisa da sorte do vascaíno, tem que ver, né? As duas camisas são lindas, hein? Então, estamos estourados, Não coloca em terceira camisa, não. É difícil de visualizar Botafogo e Vasco, mas eu prefiro... A Biedade estreou com vitória no US Open. Vamos falar sobre o Botafogo, né? Botafogo que chega para mim como um favorito para esse confronto, né? Diante do Vasco, com mais opções, reforços chegando. O Cris Ramos chegou com tudo aí, poderia até estar na seleção da rodada, o Cris Ramos, né? Estreou fora de casa, fazendo 2 gols, entrando no meio do jogo, né? E ele foi apresentado oficialmente hoje, em entrevista coletiva lá no Newton Santos. Quem traz informações... vamos mostrar só a entrevista, então, um trecho da entrevista do Cris Ramos aqui no Troca de Passes. Obviamente, después del Mundial y el año pasado que hicieron, pues en España, en Europa, se supo también de la calidad y el potencial que hay en el fútbol brasileño, que a lo mejor no se conocía tanto, no lo teníamos tan presente, pero se ha visto que hay un altísimo nivel, igual o más que muchos equipos europeos, y la verdad que desde que surgió la posibilidad de venir aquí, para mí fue un honor de ser elegido y estoy muy contento de estar aquí. Aí o Cris Ramos que deixou ótima impressão na estreia, né? Fazendo 2 gols, batendo de fora da área, com personalidade e tem tudo para ajudar bastante também. Eu confesso que não conhecia o Cris Ramos. Também não. E olha, os gols de qualidade, ó, batida de fora, acertou o canto, né? Depois ele conta com a ajuda de um desvio, mas estava lá para bater e fazer os gols, né, Alex? Deu a 9 nas costas, meu filho. Cheiro de gol, já mostrou ele logo, passou no free shop, pegou o perfuminho dele de gol e tem outros aí que estão precisando, né? Mas ele chegou chegando. Para todo mundo. Você muda de país, muda de clube, companheiro, você estreia desse jeito, pô. E ele entrou junto com... entrou sem que o Arthur Cabral saísse para a entrada dele. Né? Eles jogaram juntos os minutos que o Cris Ramos jogou. A única questão é aquela, a gente tem falado muito isso sobre o Botafogo, né? É muito difícil olhar para o Botafogo em algum momento desse ano e não enxergar um time se remontando o tempo todo, né? Parece sempre um recomeço, ou algo transitório, ou algo que está ainda se estabelecendo, se criando. O Botafogo não consegue ser um time montado. No papel, se você compara os elencos, se você compara os recursos e até mesmo o nível de jogo, embora não seja a melhor temporada do Botafogo, acho que o Botafogo é o favorito do confronto. Mas o Botafogo poderia até chegar mais forte se fosse mais estável o projeto. É um time mais experimentado como time também, muitos ali. Quer notícia boa para a torcida do Botafogo? O Savarino vai permanecer. Isso. Ele tinha 2 propostas, uma do... O dia do Fico. Foi. Lá do Trabzonspor, da Turquia, o outro do Al Rayyan, do Catar. E ainda assim, ele disse que prefere ficar no Botafogo, quer cumprir o contrato por aqui, ou pelo menos seguir por mais um tempo jogando pelo Botafogo. Então, o camisa 10 alvinegro permanece no clube. Deixa eu colocar aqui para vocês. E o Botafogo também contratou por empréstimo o Gabriel Bahia, né, ex-jogador do Volta Redonda que está mal na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, chega para reforçar o elenco do Botafogo. Deixa eu colocar para vocês aqui a provável escalação do Fogão amanhã para esse jogo contra o Vasco. O time deve ser o seguinte, ó, com o John no gol, Vitinho na lateral direita. Pode falar que é o John Travolta, então, né? Não tá porque o último jogo ele não tava. Não, mas foi uma opção, mas tá aí. Tudo bem, mas você saiu e essa de Travolta.
Ruim, Mansur? A dupla de zaga com o David Ricardo ou o Marçal com o Barbosa e o Alex Telles na lateral esquerda. Meio campo com o Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Adoro ver o Marçal jogando ali, desculpa antes de você falar. Porque 2 canhotos, historicamente a gente falando, não pode jogar 2 volantes canhoto, 2 zagueiros canhoto, 2 meia canhoto. Né? Destro pode jogar no time inteiro. Aí ele tá jogando ali canhotinho, tá tudo certo, tá vendo? Pois é. Assim, eu acho que, primeiro assim, é mais ou menos o Botafogo... a primeira opção em cada posição no momento, né? É o que o Botafogo tem de melhor. Deixa claro que o Botafogo, além de tudo, entra em campo amanhã, porque nesse momento é a prioridade dele no ano. Você sabe que a dúvida que eu tenho é a do Caio Pantaleão, né? Que eu imagino que seria titular se tivesse à disposição. Não, mas não tá. O que tem no momento o quanto o time do fim de semana foi um time com muitos jogadores preservados para esse jogo. A Copa do Brasil... Esse é o time titular do Botafogo. Eu acho que o Caio Pantaleão, se tivesse à disposição, formaria a dupla de zaga com o Barbosa, né? No mais, acho que é o que tem de melhor. Porque a Copa do Brasil tem 2 efeitos, né, para o Botafogo. É evidente que ele pode fazer isso pelo Campeonato Brasileiro, pelo time que tem, pela quantidade de vagas do campeonato, ele pode conseguir uma vaga de Libertadores pelo Brasileiro. Para título, acho que ele se afastou de uma maneira que é difícil retomar, por mais que esse time engrene. Pela capacidade de quem está acima, né? Não descarto, mas assim, enfim, não é simples. Mas também ir à Libertadores é um jeito dele estar na Copa do Brasil do ano que vem. Porque via Campeonato Estadual não está. Vale muito, então. E é importante para o clube. Né? É isso. Então, Vasco e Botafogo, jogo que você acompanha no Sport TV amanhã, 9h30 da noite. E você acompanha também... Que é o tipo do confronto, o Garoni, pela diferença entre os times teórica que existe hoje entre Vasco e Botafogo. O Vasco, eu acho que para 9 em cada 10 que a gente perguntar, vão achar que o Vasco hoje é um time inferior ao do Botafogo. Sim, a tabela do Brasileiro mostra isso. Pois é, mas é o típico confronto em que é vantajoso para o Vasco começar jogando em casa, na minha opinião. Porque ele pode, né, jogando em casa, se manter muito mais vivo, tem muito mais chance de se manter vivo para o jogo da volta do que ele começar o jogo na casa do adversário. Pelo menos na teoria. Tudo é teoria, né? Sim, sim. Porque é clássico, né? Clássico, o Vasco pode ganhar os 2 jogos. Se perde em casa também, você... Mas, assim, eu acho que o Vasco, com isso, ganha a possibilidade, sendo um time, teoricamente, hoje, na prática, né? Tem sido um time inferior ao do Botafogo, ganha uma chance melhor de conseguir dar um start bom nesse confronto, né? De vencer ou, de repente, empatar o primeiro jogo, o que levaria a decisão para o segundo jogo. E o ingresso está esgotado desde abril para vender, já esgotou. Porque se tem uma coisa que no Vasco funciona é a torcida. Abriu o ingresso, começou a vender, a torcida vai, amanhã tá ruim, perdeu, foi goleado. A torcida vai lá porque acredita sempre que vai conseguir. Cara, eu acho que assim, o Botafogo obviamente é favorito. O Botafogo é mais time, a tabela do Brasileiro mostra isso. Mas eu acho que é um confronto equilibrado, bem mais equilibrado do que o Vasco e o Flamengo, por exemplo. Eu acho que pode ser que quando a bola rolar, isso não seja colocado na prática. O Botafogo oscila mais que o Flamengo. Muito mais. É um time que ainda está se reorganizando com algumas peças que chegam, que tem qualidade, mas no coletivo, às vezes ainda peca um pouquinho. O Vasco jogou contra o Botafogo já depois da volta da Copa do Mundo. O Botafogo venceu por 2-0, mas o primeiro tempo foi muito equilibrado dos 2 times. Começa o segundo tempo, o Botafogo faz 1-0, aí o Botafogo controla a partida ali. Foi melhor o jogo inteiro até o primeiro tempo, mas não aquele domínio de vai amassar. O Vasco teve chance para vencer o Botafogo, pelo menos fazer 1-0. Então acho que é um duelo aberto. É uma possibilidade que o Vasco tem. É zebra. O Vasco não é favorito contra o Botafogo. Mas o favoritismo do Botafogo também não é 80-20. É um favoritismo 60-40 ali. Tem uma notícia aqui bem relevante sobre o Botafogo. O Savarino recusou proposta do exterior, né? Propostas, e vai permanecer no Botafogo. O venezuelano Savarino, né? Tinha propostas do Trabzon, eu não sei como dizer isso. Trabzonspor da Turquia e do Al Rayyan do Catar, né? O time do Rayyan? Não é o do Rayyan, não. O Rayyan tentou comprar o Savarino. É o novo perninha. Antes do Vasco Botafogo. A adaptação da família ao Rio de Janeiro, do Savarino, foi considerada relevante para ele permanecer. Savarino vai seguir como jogador do Botafogo. Depois do clube deixar a decisão nas mãos dele, né? Depois do Botafogo deixar a decisão com ele, o meio-campista recusou essa proposta do Trabzonspor da Turquia, Trabzonspor, e do Al Rayyan do Catar. A opção foi pela permanência no Rio, onde a família do Savarino já está adaptada e o vínculo recém-renovado se estende até 2028. Boa notícia.
Botafogo está contratando o Cris Ramos, Botafogo que está se reforçando, que encontrou... Anunciou o Gabriel Bahia hoje, zagueiro também. Mas o Gabriel Bahia tá meio enrolado, né? Você viu que o Gabriel Bahia... Não. Tem notícia sobre o Gabriel Bahia, eu vou até mostrar aqui essa notícia aqui, em relação à possibilidade de ele ser investigado por questão de bet. Olha mesmo? aqui, ó, Gabriel Bahia, tá no GE essa notícia, é suspeito de tomar cartão para beneficiar apostadores. Já chega com essa história aí. As bets relataram um volume anormal de apostas em punições ao zagueiro do Volta Redonda, que agora está no Botafogo, chegando ao Botafogo, em 2 jogos da Série B. O Ministério da Fazenda foi informado na semana passada. 3 advertências ao defensor geraram alertas de manipulação em casas de apostas, que reportaram o caso ao governo federal e à CBF na semana passada, segundo apurou a reportagem do Globo Esporte, do GE, com 4 pessoas que têm conhecimento do caso. A advertência mais recente aconteceu há uma semana, foi agora, tá? O Gabriel Bahia recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso contra o CRB na última segunda-feira, em Volta Redonda, pela 20ª rodada da Série B. Não é que ele levou os 2 cartões amarelos, é que ele levou os 2 cartões amarelos e certamente havia um volume imenso, anormal de apostas de que ele levaria 2 cartões amarelos. Você tem a IA que já trabalha para isso. E quem faz isso são as casas de aposta mesmo, porque o dinheiro sai da casa de aposta, né? Elas fazem para se proteger. Então você tem ali uma média de aposta para aquele tipo de aposta que eles ficam controlando. Você tem... Normalmente 10 pessoas apostam naquilo. De repente, num dia, o pessoal aposta, 1.000 pessoas apostam naquilo, um volume maior de dinheiro, rapidinho liga o alerta ali da inteligência artificial. E é o maior interesse deles, né? É o maior interesse deles naquela situação, por exemplo, do Lucas Paquetá. As apostas foram feitas no patrocinador master do Extra. Aí, tipo, tinha essa investigação. Envolve muita toda. coisa. Aí, por exemplo, a casa de apostas tem um envolvimento disso porque alguém ganhou dinheiro. Sim. Não foi a casa de aposta. Não. O pessoal não entende. O pessoal às vezes acha que é manipulação para a casa de aposta ganhar. É o inverso. É o inverso. É por isso que tem quadrilhas para tirar dinheiro das casas de aposta. É exatamente por isso que tem todo esse esquema para você encontrar essa diferença de aposta, porque é algo que as casas de apostas montam exatamente para elas se protegerem. Porque esse dinheiro é você ganhando da casa de aposta, né? Então, assim, é algo... E, assim, espero que não seja nada, tomara que seja tudo resolvido, que o jogador não tenha, que ele consiga seguir a carreira dele. Mas, em 2025, com tudo que aconteceu já com tantos jogadores, às vezes uns que perderam até a carreira, o Catatal, por exemplo, ex-Vasco, que foi banido do futebol, o jogador ficou 1, 2 anos sem jogar, não dá mais para jogador de futebol achar que não vai acontecer nada, que é só uma coisinha, não tem como, né? Não estou falando que é o caso dele, mas, assim, falando de maneira geral. Lá no início, talvez era tudo muito novo, você não tinha os caras não tinham consciência. Vou ganhar um trocadinho aqui, jogador de Série C, Série D, que ganha muito pouco. Assim, não justifica, mas a gente consegue entender. Agora, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, com tantas investigações, não dá mais para ninguém cair nessa e achar que tá ali de inocente, né? O Raíza, o Garoni falou aqui em favoritismo do Botafogo no confronto. O pessoal gosta de percentual. Quem é que passa nesse confronto aí percentualmente? Nos 2 jogos. Ô, Elan, são 2 equipes irregulares, mas se a gente for olhar qualidade por qualidade, o Botafogo tem mais qualidade, né? Tem mais qualidade, tem ali a áurea ali do campeão, ganhou o Brasileiro, o Libertadores ano passado, o time mais acostumado à decisão nesse sentido. Eu acho que o Botafogo é sim favorito. Clássico é sempre complicado, imprevisível. Mas como o Botafogo está focando muito hoje na Copa do Brasil, até durante a apresentação do Cris Ramos, o diretor do Botafogo falou que o foco era a Copa do Brasil, ele externou isso, o foco é a Copa do Brasil. Eu acho que o Botafogo vai 100% para esses 2 jogos. E eu diria que dá para colocar ali, na minha opinião, em 70-30 de favoritismo para o Botafogo. Papa. O Papa me deu uma olhada aqui. Que vamos manter a amizade ou não vamos? Vasco passa. Que isso, Papa? Pô, agora já vi que caiu. Toda a minha esperança foi embora agora. Então fala aí, Papa. Deu uma zicada agora. Vasco passa, Cruzeiro passa, Fluminense passa e Corinthians passa. Chance do Vasco passar, percentual. 60%. 60-40. Respeita muito o Vascão, né, cara? Ele sabe que vai ter pela frente. A camisa ele quer o Vasco ali no meio de Copa do Brasil quando for pegar. Ele é fã do Vasco. Não, você, Garoni, ele não entendeu a minha Ele estratégia. quer que o Botafogo caia. Eu quero o Botafogo ferrado. Estavam se achando demais.
E eu quero o Vasco muito preocupado com a Copa do Brasil para ele. Eu sabia que ele queria o Vasco enrolado lá na frente. Não dá ponto sem nó. Garone, percentual aí. Pra mim, 60-40 Botafogo. O pessoal fica chateado comigo. Não é minha torcida, não, gente. Por mim, vai ser campeão mundial, pô. Os caras não entendem. Pô, dependesse de mim, o Vasco era campeão do mundo todo ano, pô. Eu botei hoje lá na negócio da placar, que pediram pra gente, quem chega, quem passa. Eu também fiz. Eu acho que vai passar, quer dizer, no meu palpite, eu acho que o Fluminense vai passar pelo Bahia, eu acho que o Botafogo passa pelo Vasco. Também. Mas acho que depois o Botafogo passa pelo Fluminense, vai fazer a final com o Cruzeiro e pra mim dá Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro... Ó, a Fernandinha não gostou. O Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil. Meu palpite, não é o que eu quero que aconteça. Eu botei Bahia e Cruzeiro. É o meu palpite. Bahia, né, na final? Bahia. Eu botei Bahia e Cruzeiro na final, acho. Bom, 60-40, você falou pro Botafogo, 60-40 né? Botafogo. Eu acho que é 65-35. 65 Vasco, 35... Não, 65 Agora Botafogo. tá mais confiante no Vasco. 65 Botafogo, 35 Vasco. Mas não é o que eu quero que aconteça também não, tá? Passar o Vascão, não vou reclamar, esse dinheirinho o Vasco tá precisando. Depois pega outro clássico, vai ficar bom. Eu prefiro que passe o Vasco. Olha... Mas eu acho que é 65 Botafogo, 35. O jogo que horas é amanhã? 9h30 da noite. São Januário, o jogo de ida tá esgotado. Tudo esgotado, ingresso dos dois. A Poli ficou sem ingresso. Poli vai lá também? Poli conseguiu? Olha, Fabiano Bandeira não conseguiu comprar ingresso não, cara. Falou. Não conseguiu não. Cara, se tivesse, me liga, a gente tem camarote, a gente tenta dizer. Mentira, tá zerado, tá difícil. Tá sem moral. Tem superchat aí, não? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.